Ok. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus nos nossos corações. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Sinto-me muito acolhida aqui no Blossom. Gostaria de agradecer a Kemi pelo convite e agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento, que me faz muito bem. Estarmos entre irmãos é muito especial para mim. Conta-se que na antevéspera do Natal, do ano de 1856, a dona Maria Augusta de Correia e Silva voltava de uma viagem da corte após um ano. Havia se afastado das suas fazendas às beiras do Paraíba para atender a conveniências daquele momento, daquela época, da corte, das honrarias, das facilidades, das coisas que encantavam aquele contexto de deleite e de afastamento das suas obrigações e das suas rotinas do seu contexto natural. Esse dia que voltava de viagem, apresentava-se nuvens tenebrosas nos céus. Parecia que uma grande tempestade avizinhava-se e era possível escutar os trovões que estremeciam aquela região. A pequena comitiva que trazia a Dona Maria Augusta de retorno ao seu lar também dava conta das providências naturais de readequação dela e de sua família de retorno para o ambiente. Alojou-se em sua casa e, aos poucos, os 62 escravos que eram mantidos sob o seu jugo adentraram a residência e, um a um, vinha cumprimentar-lhe. Velhinhos de cabelos brancos, senhoras, crianças, mulheres, homens, ajoelhavam-se diante da senhora e diziam: Nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, Sinhá. E ela respondia com muita indiferença: Louvado seja o Senhor. Mecanicamente, reproduzia estas palavras, sem trazer a substância do seu significado. Um a um, vinha trazendo estas receptividades, de uma certa forma, os cumprimentos, pelo retorno da senhora àquela viagem, que havia durado um ano, como dissemos. Acontece que mais afastada havia uma jovem mestiça, uma mulher, que carregava duas crianças recém-nascidas, uma em cada braço. E olhando aquela cena, a dona Maria Augusta autorizou a sua aproximação. E ela chegou perto, cumprimentou a senhora, e a senhora, com muita altivez, com muita seriedade, com muita distância e frieza, lhe perguntou: Matilde, quem são essas crias? De quem pertence ou a quem pertence essas crias? Quem é o pai delas? E Matilde disse: Senhora, é Nhosico. E a mulher falou: Miserável, mente, infame mulher. Impossível o meu filho apresentar-me tal desventura. Jamais ele iria se envolver contigo. E Matilde, emocionada, disse: Sim, é verdade. Eles são filhos do seu filho. E ela disse: Não fale besteira. Você está proibida de falar. E nesse momento, ela exasperou-se, mas trazendo de volta o raciocínio e buscando o equilíbrio das emoções, falou a Matilde: Eu quero conversar-lhe em seguida. Matilde sai, ela pede para deixar as crias, deixa as crias na senzala. E eu quero conversar contigo. Matilde imediatamente afasta-se para cumprir a ordem da senhora
Enquanto a senhora chama o capataz, o servo de sua confiança, e eles trocam algumas palavras e seguem na direção da beira do rio, onde haviam marcado com Matilde. Era o Rio Paraíba. No Vale do Paraíba. E naquele contexto, às margens do rio, o céu demonstrando a chegada da tempestade, os trovões que apresentavam-se cada vez mais veementes. Dona Maria Augusta volta-se para Matilde e diz: Você não vai criar estas duas crianças. Mas, senhora, o que diz? Retrucou Matilde. Mas Dona Maria Augusta falou: Neste momento, nós iremos retirar de você as duas crianças. Elas serão vendidas. Senhora, pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha piedade, são meus filhos. E Dona Maria Augusta disse-lhe: Não há outra alternativa. E a partir deste instante, você é livre. Você está livre. E aí Matilde emocionou-se e pensou: irei trabalhar, nem que eu trabalhe até desprender-se de mim o sangue da minha própria energia e da minha própria dedicação, mas eu irei recuperar as minhas crianças. E quando Matilde compartilha este plano com a senhora, ela lhe diz: Mas aqui você não ficará. Atravesse o rio, vá a outra margem, você está livre. Adentre o rio e siga a outra margem e se afaste daqui completamente. Matilde, percebendo a gravidade da situação, e disse: Senhora, eu não vou entrar nesse rio. Minhas irmãs, meus irmãos, é um rio caudaloso. E com a tempestade que se aproximava, as águas estavam revoltas e a correnteza muito forte. Acontece que nessa negativa de Matilde, Dona Augusta faz um sinal para o capataz, que toma de um chicote e atira no dorso da Matilde, que, assustada e repreendida, é lançada no rio. As águas, muito intensas, movimentam a Matilde com toda a violência. A correnteza, como dissemos, apresentava-se muito forte. E Matilde começa a gritar: socorro, socorro, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. A tempestade veio, a noite chegou, e o que se identificou no outro dia era o corpo de uma jovem mulher, na beira do rio, após passar a tempestade, completamente sem vida. Passaram-se 100 anos. E na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia e Silva estava novamente encarnada, agora num outro corpo, no sul, em uma cidade ao sul de Minas Gerais. Encarnada agora em outras condições. Não era a latifundiária, não era aquela mulher dotada de tantos poderes. Era uma mulher apagada, desconhecida, e que vivia a amargura da ausência do alimento, muito equivalente aos escravos de outrora. A sua pobreza trazia sentimentos e considerações de piedade. Ela buscava auxiliar o seu esposo em trazer o alimento para o lar, em trazer o sustento, o pão de cada dia. Eis que, neste dia, na antevéspera do Natal de 1956, no seu casebre muito, muito pobre, estava lá a Dona Maria Augusta pensando acerca das suas crianças e o Natal que se aproximava, que nada lhe poderia ser ofertado, que não havia possibilidade de belezas ou de riquezas
lamentando e doído o seu coração, porque não podia apresentar algo considerável à sua família. A sua família era ela, o seu esposo e 2 filhos. Envolvidas no pensamento acerca destas reflexões, sequer deu conta de que começou uma tempestade muito forte, muito intensa, que em poucos instantes alagava toda a região. E a água foi subindo com muita rapidez. Dona Maria Augusta, seu esposo e seus filhos estavam agora cercados por um grande rio provocado pela tempestade e pelos trovões que também traziam alarde e que traziam desespero àquele contexto. Aquela mulher foi saindo, buscando vencer a correnteza daquele rio da tempestade e tentando vencer aquelas adversidades para salvar a sua família e salvar a si mesma. Num determinado momento, o seu esposo e seus filhos conseguem estar a salvos, mas ela desprende-se deles e, por um átimo de segundo, é lançada naquelas águas. A correnteza leva e ela grita: socorro, socorro, misericórdia, Senhor, tens piedade. Eu não desejo morrer, eu não quero morrer. Mas a correnteza a levou no outro dia, pela manhã, quando as águas estavam mais baixas, apenas se identificava um corpo estendido, um corpo de uma mulher estendido e sem vida. Este é um texto, ou esta é uma história, do espírito Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, numa mensagem intitulada Dívida e Resgate. É bem verdade que o narrador dessa história, o criador dessa história, utiliza-se de instrumentos que são objetivos para nos demonstrar a lei de causa e efeito. Mostra-nos uma atitude de alguém, um ponto específico da sua existência, e 100 anos depois, um ponto específico daquela outra existência pertencente à mesma individualidade. Obviamente que não tivemos acessos a meandros da existência de 1856 que pudessem trazer incrementos contributivos para o mal que Dona Maria Augusta fez a Matilde. Como não temos elementos para, em 1956, sabermos se, ao longo da existência que teve aquele desfecho nos alagamentos provocados pela chuva, se aquela existência teve, na escolha da Dona Maria Augusta, que apresentava outro nome, nem esse nome foi revelado, mas se na sua existência ela adotou outros comportamentos que pudessem abrandar aquela situação. Ao que nos parece, não. Ao que nos parece, ela vivenciava um instante ou um momento expiatório, mas que pouco tivesse feito em termos de reparação. E aquele desfecho acontece, e acontece desta forma tão similar ao que ela mesma provocou 100 anos antes. Dívidas e resgates. Para nós refletirmos sobre as dívidas, a chegarmos a um ponto de vislumbrarmos as possibilidades dos resgates, nós temos de nos concentrar inicialmente nesses débitos, nessas faltas, nesses que são os equívocos. Diante de uma dívida, o que se deve fazer, um comportamento esperado, é que haja um reconhecimento, porque só iremos sanar aspectos provocados por uma dívida se tivermos um reconhecimento acerca deste fator que nos gerou um débito. Este fator é uma ação nossa, uma escolha,
uma atitude, uma decisão que tomamos. Esse seria o esperado, o processo consciente acontece, que nem sempre as nossas atitudes estão no parâmetro da consciência em virtude do nosso estágio dentro do processo do despertamento consciencial. É bem verdade que estágios anteriores da consciência, de uma consciência de sono sem sonhos, de uma consciência de sono com sonhos, são consciências que apresentam um primarismo, ainda sob a perspectiva das coisas da vida, ou das leis de Deus, ou dessa consciência de justiça divina. Então, nesses estágios, é mais difícil identificar que realmente houve uma falha, reconhecer os equívocos, admitir os erros e identificar que aquela ação que nós tivemos, ela trouxe um malefício, ela trouxe um descompasso e, portanto, reconhecermos os nossos débitos. Mas quando avançamos para uma consciência desperta, que nos parece ser algo no qual nós estamos vivendo daí para frente, essa consciência desperta que faz com que nos ocupemos não somente das nossas realidades, mas que identifiquemos também o outro, ainda em concepções iniciais, incipientes, tímidas, mas que já há esse despertamento para interesses que não são apenas egóicos ou que não pertencem somente a nós. E no avançar dessa consciência para uma consciência da transcendência do eu, ou para uma consciência cósmica, nestas duas últimas, a percepção do outro ou fazer em prol do outro é algo que se amplia, que se distende. E nessas consciências é um processo natural vislumbrar equívocos, ou mesmo numa consciência já cósmica, esse erro não é nem mais possibilidade. De tamanha identidade entre aquele que abriga um estágio consciencial avançado e a própria justiça de Deus, ou o próprio Evangelho de Jesus e o que ele nos traz como moralidade. Então, esse despertar da consciência vai nos auxiliar nesse processo do reconhecimento da dívida, porque reconhecer a dívida faz toda a diferença. Reconhecer a dívida pode nos trazer comportamentos. Então a gente já viu que existe aquele estágio em que a gente pode não reconhecer a dívida, onde estamos num processo de consciência inferior. Então, são aquelas pessoas que agem, que fazem errado, muitas vezes são crimes, não somente crimes diante das leis divinas, quando eu digo somente, ou seja, que são situações que são previstas na lei de Deus e que têm uma amplitude imensa, mas também aqueles cercos da justiça material, que traz crimes mesmo evidentes, catalogados, crimes aos olhos da justiça material. Não estamos nem falando da justiça divina, que traz um catálogo amplo, mas essa da justiça humana, material, crimes que todos nós sabemos que é crime: roubar, matar, falsear. E muitas pessoas realizam estas faltas sem qualquer comprometimento, sem qualquer visibilidade de que aquilo foi uma falta. É como se faz parte mesmo. É isso mesmo, fiz mesmo. E uma condição de ausência de reconhecimento. Então, esse é um campo perceptivo de consciência. Mas quando avançamos nesse despertar, que adentramos essa consciência da dívida, do débito, do erro, nós paramos para refletir sobre o que vamos fazer a partir daí. Então, existem situações em que advém um remorso, uma culpa, que paralisa o ser e que faz com que ele fique remoendo aquela mesma situação. Então, cometemos um equívoco e ficamos pensando no equívoco que cometemos. Meu Deus do céu, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu agi desta forma? Por que essa atitude me adveio? E entramos num processo de culpa, não uma culpa que vai nos conduzir à consciência,
mas uma culpa que vai nos escravizar no erro cometido, vai nos paralisar e nos impedir que façamos um passo digno diante do reconhecimento daquela falta. E aí paralisamos e não fazemos o processo que é natural do reconhecimento. Lu ficou mudo. Estamos diante do equívoco que nós fizemos, que cometemos, que temos, faz com que identifiquemos o que havia dentro de nós e não era do nosso conhecimento. Nós não conhecíamos, não identificávamos, não percebíamos. Veio para o mundo exterior. Ah, eu sou capaz de fazer isso? Aí é um outro olhar para esse nosso comprometimento. É um outro olhar. É um olhar de identificarmos o que fizemos, mas queremos nos libertar daquilo que fizemos ou até mesmo amenizar as consequências em relação àquilo que fizemos. E aí é uma identidade de verdade, de percepção das nossas atitudes que vai nos conduzir ao arrependimento. E o arrependimento é o primeiro passo para a renovação. E aí, inevitavelmente, nós nos lembramos do livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7º, quando encontramos o Código Penal da Vida Futura, os 33 itens. Identificamos no item 16 o arrependimento, a expiação e a reparação, como um processo de reconstrução do ser após a falta cometida. E aí, esse arrependimento é esse reconhecimento da dívida. Eu reconheço que eu tenho uma dívida, que eu tenho uma falta, que eu tenho um débito. E aí, quando essa identidade se apresenta, essa identificação se revela, eu consigo caminhar para os próximos passos, para entender expiação e reparação. Eu consigo comprometer-me em relação àquela dívida, ou seja, errei, este erro gera consequências, eu sou responsável por essas consequências. Eu não vou fugir, eu não vou escamotear, eu não vou colocar situações, eu não vou blasfemar, eu não vou me revoltar, eu não vou ser impiedoso em relação a mim mesmo na situação que eu tenho de enfrentar, porque reconhecendo a falta, eu trago compromisso de honrar aquela dívida. Quando temos uma dívida aqui material, financeira, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito, algo que a gente parcelou, nós levamos a mercadoria para casa, parcelamos em 10 vezes, temos o compromisso em honrar esta dívida, esse pagamento, em 10 parcelas. Cada mês pagarmos a parcela respectiva àquele compromisso que nós assumimos. Reconhecer a dívida nos conduz ao compromisso da responsabilidade de lidarmos com essa dívida, o que nos abre o campo para a visibilidade do resgate. E aí vem a consequência natural daquilo que fizemos. Abre esse campo para o resgate. E a doutrina dos espíritos, ela nos ensina que esse resgate pode ser algo natural, mas pode ser algo compulsório. Algo que, se é compulsório, é porque eu não reconheço, eu não fiz esse processo de identificação, de arrependimento. Mas, na consecutividade das oportunidades, ao invés de eu melhorar, eu estou comprometendo-me ainda mais. É lá a dívida do cartão de crédito. Ao invés de eu cumprir com essa dívida, eu vou pagando cada vez o mínimo do cartão de crédito, os juros vão entrando, a dívida vai aumentando, e eu vou fazendo uma nova dívida, porque juros nada mais são do que uma nova dívida sobre a dívida. Uns juros moratórios diante da nossa mora, diante da demora do pagamento ou da ausência do pagamento no vencimento. É o incremento da nossa dívida. Logo, esse resgate, essa paz de consciência
que eu preciso trazer para o meu contexto numa próxima reencarnação, acaba sendo compulsório, porque eu ainda não compreendo a necessidade de fazer um movimento natural. Eu ainda não compreendo, eu não me arrependo, eu estou me comprometendo muito mais do que eu esteja me libertando. E eu estou trazendo mais dificuldades do que libertação e minoração daqueles fatores reencarnatórios que foram provocados nas existências anteriores e que agora eu não consigo deles me desvencilhar. O processo natural, e aí vem os espíritos e nos esclarecem. A Joana tem uma frase muito interessante, quando ela diz assim: as faltas que nós cometemos, elas mesmas abrigam em si a nossa recuperação. Porque quando fazemos um ato equivocado, nós temos um ato equivocado, ali mesmo naquele ato, acaba vindo o despertamento ou a oportunidade do próprio resgate. Porque estamos enveredando pela violação da lei, que ali mesmo abre campo para um tormento da nossa consciência, para que essa consciência atormentada vá buscando estímulos ou vontade da liberação ou da libertação daquela falta, e naturalmente as coisas vão se entrelaçando e vão nos colocando numa situação e num contexto, nas circunstâncias que vão nos fazer resgatar aquela falta cometida. E é por isso que, em muitos momentos, nós encontramos em situações diversas. E não dá para a gente falar, e por isso que a gente fez a observação em relação ao Humberto de Campos, que ali nós não tínhamos elementos para julgamento. O Humberto de Campos está trazendo uma história para nos mostrar a lei de causa e efeito e para nos alertar acerca das nossas responsabilidades na vida de relação para com as outras pessoas, para nos alertar aquilo que fazemos para com o outro, porque aquilo que apresentamos para o outro reverbera e vem ao nosso encontro. Até porque o que provocou o gesto para o outro tem a gênese em nós mesmos. Então, aquela causa já está em nós e vai reverberar, de alguma forma, parâmetros de efeitos que são naturais daquele processo. Então, não estamos falando aqui que sempre uma situação vai gerar outra cabalmente, matematicamente. Não é assim que funciona. Em outras circunstâncias funciona, sim. Em outras circunstâncias assim acontece. Então, os exemplos que eu vou dar, ou melhor, a alusão que eu vou fazer agora, não significa que todos os casos similares tratam-se da mesma correspondência. Então, por exemplo, a gente costuma pensar muito isso em desencarnações coletivas. Ah, um acidente. Quantas vezes, quando vem um acidente, seja de ônibus, de carro, de avião, principalmente viagens com muitas pessoas, que tem sempre aquele que diz: ah, eu ia, mas eu não fui. Ou eu não iria, mas eu fui. Essa atração para aquele contexto, aquela movimentação, aquela atração, nada mais é do que um processo natural de ir ao encontro daquilo que eu preciso trazer para mim como limpeza e reequilíbrio do meu processo de consciência. E é por isso que nós vamos caminhando para aquilo que nos traz essa libertação. Ah, é um destino? São consequências naturais das nossas escolhas. E nesse processo de consequências naturais, por isso que nós falamos, não revela se a dona Maria Augusta teve algum contexto de reparação nessa existência de 1956. Por quê? Porque nós vislumbramos que expiar reparando, porque não necessariamente vou expiar tudo e vou reparar numa outra existência. Acontece, isso acontece. Mas também acontece da gente expiar reparando. Temos a oportunidade de trabalhar e trabalhar aliviando, amenizando a expiação. Nos diz Allan Kardec no Código Penal da Vida Futura. A oportunidade do arrependimento, da reparação, desses fatores irem lenificando, trazendo lenitivos, tranquilidades para o processo expiatório. E à medida que esse trabalho existe, essa dedicação, esse empenho, nós vamos diminuindo estes efeitos. E algo que seria tão cabalmente evidente pode nem acontecer. E a desencarnação, que estava prevista como uma forma X,
quando saímos do plano espiritual e aqui viemos para resgatar os nossos débitos, mas também para o nosso melhoramento, questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da reencarnação? A expiação, então, o resgate, as questões do passado, mas também o melhoramento progressivo da humanidade. Então, muitas vezes a gente mergulha na carne com uma desencarnação prevista, mas aquilo que é feito ao longo do processo, expiando e vencendo as provas e melhorando-se, aperfeiçoando-se, muitas vezes aquele contexto, aquela forma, aquela maneira da desencarnação se modifica. Ou às vezes não é a forma nem a maneira, é o tempo. Havia uma previsão de viver X anos, mas por conta dos feitos, da utilidade daquela pessoa, das coisas boas, das coisas que ela está reverberando para o todo. Nossa, como é bom que essa pessoa permaneça, porque ela está fazendo muito bem e trazendo muita contribuição. Ela está sendo um instrumento de Jesus aqui na Terra. Então vamos prolongar um pouquinho? Moratória. E aí é expiar, mas também está reparando, também está fazendo bem. E esse ponto é que a gente encontra o Evangelho segundo o Espiritismo nos convidando a percebermos que os antídotos para lidarmos ou amenizarmos esses quadros dos nossos resgates, esses antídotos chamam-se caridade e humildade. E é muito interessante, meus irmãos e meus irmãos, porque é algo que a gente escuta direto. O lema da nossa doutrina é fora da caridade de uma salvação. A gente está cansado de saber disso. Que caridade é mola condutora para libertarmos-nos das nossas faltas e construirmos um caminho sedimentado sob o amparo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe disso. E a gente sabe que não há como fazer a caridade conforme entendia Jesus, questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não há como fazer a caridade sem a humildade. A humildade que é o primeiro degrau das bem-aventuranças trazidas por Jesus, anotadas por Mateus, capítulos 5 a 7 no Sermão da Montanha. E as bem-aventuranças logo no iníciozinho do capítulo 5. Nós sabemos disso. Mas ainda a dificuldade advém de realizarmos esses dois parâmetros com mais afinco, com mais disciplina, com mais entrega. Então, todas as vezes que eu reflito na humildade para mim, eu me utilizo de um instrumento que me foi ensinado por André Luiz. Ele ensina a todos nós, e eu trouxe para mim como uma forma de exercício de disciplina, em que André Luiz, no livro Sol das Almas, é um livro da Federação Espírita Brasileira, da FEB Editora, é um livro psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, metade do livro é o Chico, metade do livro é o Valdo Vieira, e a mensagem é intitulada Tua Hora de Humildade. Nessa mensagem, André Luiz nos aconselha, nos orienta, que a gente separe um momento do nosso dia, uma hora, para que aquela seja a nossa hora de humildade. Nessa hora de humildade, eu vou buscar escutar mais do que falar. Eu vou buscar entender. Eu vou buscar perceber o que o outro deseja ao invés de impor a minha vontade. Eu vou ter mais paciência, mais compreensão. Eu vou olhar e ter uma percepção mais misericordiosa em relação às faltas alheias. Enfim, é um exercício de humildade por uma hora. E diz o benfeitor, obviamente, que depois que termine essa hora, eu não vou buscar fazer tudo que eu não fiz nessa hora, porque eu estava agoniado, porque eu não podia fazer, porque eu estava na minha hora de humildade. Claro que não é isso. É o processo de disciplina, de exercício. E ele nos diz que se nós não consigamos de logo, se nós não conseguirmos de logo uma hora de humildade, que a gente tente 10 minutos, 5 minutos, que a gente tente um tempo menor, mas que a gente se exercite para tanto. E que quando nos habituamos, isso a gente sabe, quando nos habituamos a fazer esse nascimento da humildade em nós, mesmo que em tempos curtos, o hábito vai se instaurando e nós vamos ficando cada vez mais
naturais para aquele processo da humildade, que é antídoto do orgulho, que não permite vaidade, ciúme, inveja, interesses pessoais, que não permite que a vossa mão esquerda faça saber que dá a vossa mão direita. Vai fazendo com que a caridade seja a desinteressada caridade. E aí vem para o fora da caridade não há salvação. Que essa proposta é exatamente a doutrina dos Espíritos nos dizendo, olha, todos nós aqui somos enfermos, temos os nossos débitos, as nossas faltas, e necessitamos de resgatar. E resgatar não é fazer as pazes com a lei de Deus que está externa. Às vezes a gente olha assim, e por isso a gente pensou durante tantos séculos em penas eternas, em penas que nos trazem um contexto absurdo, punitivo, sem reparação ou penas perpétuas, sem qualquer tipo de reparação. Por que a gente pensou tanto nisso? Porque a gente olha para a questão da justiça numa finitude, num olhar limitado, ao invés de percebermos que aquele fora da caridade não há salvação vai nos conduzir ao aprendizado, à realização, enquanto estamos limpando, harmonizando, equilibrando a nossa consciência. Então, a mácula que fazemos em relação à lei de Deus não é a lei de Deus exterior, é o que está em nós, por isso que a consciência dói quando fazemos algo errado. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está inscrita na nossa consciência. E, naturalmente, é aqui que a gente sente mais veemente essa realidade. Então, é aqui também, vem daqui também, essa motivação para o resgate. Não somente nesse processo de buscarmos, como aqui damos exemplos, de eu vou buscar aquilo que vai ceifar a minha existência, e ali vai ser a minha contabilidade, a minha equiparação em relação à contabilidade divina. Não só isso. O plasmar para a condição perispiritual, para a condição perispiritual organizar o próximo corpo, as dificuldades do próximo corpo, as limitações, os desafios, ou as realidades projetadas no planejamento reencarnatório para a próxima existência. Tudo isso vem de dentro para fora. Então, fora da caridade não há salvação, é o instrumento de fora resgatar o que está dentro, elaborar, construir, solidificar uma estrutura moral interna que seja um edifício robusto para enfrentarmos as situações e para apresentarmos a melhor versão de nós mesmos. Então, caridade e humildade são antídotos do orgulho e do egoísmo que nos impedem novas dívidas. Logo, é uma chamada de atenção. Se eu não quero me comprometer ou se eu quero diminuir a quantidade das faltas que eu realizo, que eu trabalhe mais, que eu busque mais a caridade, que eu busque mais a humildade, porque concentrados nesses dois aspectos, nós vamos ter labores. Jesus disse, e João anotou, capítulo 5, versículo 17. Meu pai até hoje trabalha e eu também. O trabalho é a fonte libertadora do processo natural entre dívida e resgate. E para trazermos, apenas rapidamente, nós já vamos caminhando para o final da nossa conversa, o Código Penal da Vida Futura, aqui no Céu e Inferno, passando do item 16, que vai falar sobre o arrependimento, expiação, reparação, quando no item 17, o codificador vem destrinchar, e aí no primeiro parágrafo do item 17 fala do arrependimento, no segundo da expiação, no terceiro fala da reparação. E diz assim, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Será que a dona Maria Augusta teve a oportunidade de encontrar Matilde? Será que a Matilde estava com um daqueles dois filhos? Será que aquelas duas crianças, filhos da dona Maria Augusta, será que não eram os filhos da Matilde? Porque a história não mostra o desfecho. Aquelas duas crianças ficaram órfãs, porque ela não queria como netos e ela matou a mãe. Será que eles vieram como seus filhos? A gente não sabe. Mas, na vida, existe a oportunidade de fazer o bem àqueles a quem nós fizemos mal outrora.
Quem não repara os seus erros na existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. A oportunidade de fazer o bem para, através da reparação, aliviar, arrefecer o processo da expiação. Está aqui claro, nítido. Mas muitas vezes o ser humano não adota esse comportamento. E Kardec diz, não faz por fraqueza ou má vontade. E a fraqueza é naquele momento que a gente diz assim, não, eu não vou fazer não. Eu prefiro seguir aqui e aí fica naquele drama de consciência. A gente sabe o que é certo fazer e não faz. Fica naquele conflito, fica faço ou não faço. Eu não vou dar o braço a torcer. Já foi. Aí a gente perde a oportunidade, não faz, não resgata, não repara, não equaliza essa contabilidade divina na consciência e o processo acaba desbancando para algo que vai ter incrementos para a nossa realidade posterior. Mas também a gente encontra Kardec dizendo, no item 27, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. É o que a gente está conversando. Vão existir incrementos. Eu vou adiando, eu não quero agora, só que agora era a condição exata que eu tinha para resgatar da melhor forma. Quando eu vou adiando, eu vou trazendo tormentos que não seriam necessários. Quantas coisas, minhas irmãs, meus irmãos, nós passamos e não seriam necessários. Estão na conta daquela evidência do Evangelho segundo o Espiritismo dos tormentos voluntários, que nós enviaríamos para nós mesmos, criamos condições mais pesadas do que o jugo que deveria estar numa condição misericordiosa. E sobre a misericórdia, diz Kardec, item 29. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Sempre vai haver o caminho da redenção. Sempre. E a misericórdia vem para abrandar, mas não para nos retirar a responsabilidade do fazer. Misericórdia é o que Jesus faz indo ao encontro de Judas. Quando Jesus é crucificado e que vai ao encontro de Judas, no vale do sofrimento e da dor, ele vai levar misericórdia, brandura para as suas dores. Jesus não vai retirar Judas daquela condição, porque não é retirar Judas de um lugar, é retirar Judas da sua própria consciência, o que é impossível. Por mais que Jesus transportasse Judas para um lugar pleno, cheio de paz, Judas não tinha paz de consciência e não podia fazer esse mecanismo. Então, misericórdia não é justiça cega de Deus, é instrumento de apoio para que nós, diante daquela brandura, consigamos avançar um degrau, consigamos avançar um degrau. E encerrando a nossa fala, nós gostaríamos de nos lembrar a todos nós. Como diz o Espírito Joana de Ângeles no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7, mensagem à paciência, ela assina como Espírito Amigo, Harvey, 1862. E num dos parágrafos, que é o terceiro, ela diz assim, a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres, deveres é compromisso, aquilo lá que a gente falou no início, reconheço a dívida, reconheço, eu tenho compromisso para honrar aquela dívida, responsabilidade. Então, se eu me concentro nos deveres que nos são impostos, nas consolações, ou seja, todas as branduras, toda a misericórdia e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Minhas irmãs, meus irmãos, temos muito mais bênçãos
muito mais bênçãos. E essas bênçãos, essas dívidas que advêm das bênçãos, é que temos de pensar, para que elas, através dessa percepção de que muito nós somos abençoados, consolados, recebemos compensações e concentrarmos no cumprimento dos nossos deveres, vamos fazer a lição de casa, de buscarmos, através desse labor, o resgate com a reparação, para que com dignidade enfrentemos a nossa consciência e a lei divina que nós mesmos maculamos pela nossa própria incúria, pela nossa própria invigilância. Então, assim, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos conduz em misericórdia para que nos apoiemos nesse patamar sólido, firme, de amorosidade, que nos abriga, que nos envolve para seguirmos em frente. Tomarmos da charrua, não olharmos para trás. O passado não está lá, o passado está aqui dentro. Olharmos para dentro e seguirmos em frente, equilibrando, reequilibrando a nossa consciência e harmonizando-nos no equilíbrio que o Evangelho de Jesus nos conduz. Obrigada, gratidão, querida. Vou passar para a Cida fazer as perguntas, tá bom? Luciane, linda essa história, hein? Essa história toca no coração da gente, né? Maravilhosa. Então vamos lá. Essa pergunta veio no privado. O que ocorre nos casos de dívidas que ficaram no tempo em relação a espíritos que já evoluíram e seguiram para mundos mais adiantados? Como o devedor vai resgatar suas faltas com esses espíritos? As faltas nós não resgatamos perante alguém em específico. A nossa mácula e a nossa responsabilidade é perante as leis de Deus que estão em nossa consciência. Quando agredimos alguém, traímos, enganamos, falseamos, matamos, roubamos, o que quer que seja. Fizemos em relação a alguém, mas essa desconexão é para com Deus. Aquele outro alguém pode nos perdoar, estava resgatando uma falta, vai ascender, vai para outra realidade. E pode existir exatamente isso que a pergunta colocou. A gente não vai se encontrar mais, como é que a gente faz? Nosso resgate é perante a consciência, é perante as leis de Deus. Por isso que o nosso tio Divaldo, em muitas palestras, e também a benfeitora Amélia Rodrigues, em alguns dos seus textos, quando eles falam sobre aborto, aborto provocado, por isso que muitas vezes o tio Divaldo, a Amélia, dizem assim, olha, feito esse ato, perdoa a si mesmo e vai buscar fazer algo de bom para as crianças. Crianças que não têm mães, que não têm pais, crianças órfãs, crianças que estão nos abrigos. Por quê? Porque aquele espírito que foi ceifado à existência através do aborto, ele pode voltar como filho novamente, pode ter um outro capítulo. Não sabe-se como vai acontecer esse processo de reencontro, mas a pessoa arrependida e buscando lidar com aquela circunstância já tem à sua frente um manancial de resgate e de limpeza da sua consciência, de equilíbrio da sua consciência, de harmonia para com a lei de Deus. É um processo de coerência. E essa coerência vai sendo buscada pelas atitudes. Então, eles nos aconselham esses comportamentos de irmos ao encontro de uma realidade sem saber onde é que está essa pessoa que eu fiz o mal, mas para equalizar a nossa consciência, porque cada vez que fazemos o bem, abrimos campo em nós para que o bem esteja presente. E aquela presença do mal, do equívoco, vai caindo, vai perdendo espaço. E é aquele bem que vai se alastrando, vai sendo algo cada vez mais natural e que temos oportunidade de fazer. Nós falamos da situação de alguém que já perdoou, que já resgatou e que já foi embora, que já tem outros planos, mas existem aqueles que não querem perdoar. Nós vamos ao encontro, me perdoa, não quero nem falar com você. Aí a gente vai ficar a consciência amarrada
naquela pessoa e ela não quer nos perdoar? Claro que não. Nós vamos seguir em frente e vamos buscar equalizar a nossa consciência com as leis divinas num processo de maturidade, maturação. Eu vou resgatar, entendendo que o meu compromisso é com Deus, Deus transcendente, Deus imanente e Deus através do outro, que não necessariamente é aquele com o qual nós maculamos. Se tivermos a oportunidade de um reencontro, se isso for um processo dentro da própria reencarnação, nós devemos empreender os esforços para esse resgate, para minimizarmos os efeitos que nós provocamos. Mas se isso não for possível, que nós não paralisemos a marcha das nossas ações, porque a nossa dívida é perante a lei de Deus. Obrigada, Luciane. Tem mais uma. Que deve fazer o espírito que reconhece sua dívida, mas o ofendido não aceita seu arrependimento e desejo de reparação? Exatamente o que a gente conversou. Imagina se a gente vai pedir desculpas para alguém e aquela pessoa é espezinha da gente, humilha, não quer saber, e a gente tenta de todas as alternativas, e a pessoa fecha o campo, então coloca condições e situações que todas atendidas não resolve nada. Nós vamos paralisar a nossa marcha de forma alguma. Por que a gente não pode paralisar nenhuma condição nem outra? Porque a gente vai cristalizar a consciência naquele erro que a gente cometeu. E aí vai abrir campo para a culpa, para o remorso, que vai nos paralisar. E a gente vai deixar de fazer o processo que a gente precisa fazer. Gente, quando o erro vem na nossa marcha do progresso, é como nós dissemos, ele está em nós, a gente que não identificou. A sabedoria é olhar para ele exterior, porque quando ele extravasa também, não é só a gente que toma consciência, né? E esse é o grande ponto. Por isso que vem a culpa, porque vem a vergonha da nossa falta. Mas também uma constatação muito importante de que perfeitos nós não somos. E que muitas vezes a gente acha, nós somos perfeitos, eu estou me achando. E aí vem o erro. E esse erro é sinalizador. Ele é sinalizador. Então, por que o processo da humildade? Porque se eu paro aí e digo, eu tenho que ser humilde, porque eu errei. Então, eu tenho que olhar para esse equívoco agora e dizer, olha, eu não te conhecia, não sabia que você estava dentro de mim, mas você estava. Será que existem coisas similares a você dentro de mim? Eu tenho que olhar onde nasceu isso, e aí eu começo a fazer o processo. Será que eu pensei? Eu sei que todas as ações, todas as minhas ações advêm de um pensamento. Em que momento eu pensei sobre isso? Meu Deus, isso foi inconsciente. Meu Deus, eu pensei, e teve um incremento. Como é que foi isso? Qual é a gênese disso? O que eu faço para não cometer mais esse equívoco? É isso que nós temos de fazer quando nós nos equivocamos. Pedimos perdão, reconhecemos, vamos ao encontro, não conseguimos, fazemos o nosso processo, que esse processo tem de estar sempre, de reconhecimento, de compromisso, de dever para resgatarmos as dívidas. São as parcelas do cartão de crédito. Nós temos o compromisso com o Senhor, com Deus. Ele que nos conduziu a essa experiência. E todas as vezes que faltamos, é para com Ele que temos de lidar esse equilíbrio em relação à sua justiça. Obrigada, Lu. Mais uma. É possível que um espírito participe de um resgate coletivo sem ter débitos relacionados? É possível se for um ato missionário. Se for uma existência, a gente sabe lá da questão 132. Uns estão por missão, outros por expiação. É possível numa tragédia coletiva, num acidente coletivo, que esteja ali alguém em missão e que escolheu aquela forma de desencarnação? É possível. Então, aquela pessoa não estaria em resgate, estaria trazendo uma lição, uma reflexão, um processo, uma entrega que os missionários acabam fazendo e enveredam-se por diversas facetas, diversas formas. Então, dessa forma seria possível. Obrigada. Mais uma. A transição planetária acelera o resgate das dívidas espirituais? Por quê? Ai, isso é bem
evidente, porque esse acelerar dos resgates não é um acelerar porque Deus está com pressa, mas é porque ele não aguenta mais ver os seus filhos sofrendo. Por mais que essa frase pareça tão humana, mas é a forma humana de identificarmos a misericórdia divina. Quem é o pai que quer ver seu filho sofrendo tanto e por escolha pessoal? Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos concede. E Ele nos concede essa liberdade de agirmos e de resgatarmos aqueles atos que nós fizemos equivocados. Nós fazemos um ato, 2, 3, nas mesmas searas, 1 milhão de vezes, recalcitramos tanto, reincidimos tanto, e aquilo fica tão evidente, é tanto sofrimento, é tanta dor, que tem um momento desse basta. E quando o processo, são chegados esses tempos já anunciados por Jesus, que são momentos em que a humanidade vai avançando coletivamente, vai avançando todo mundo num contexto estimulador desse avanço, dentro dessas etapas construtivas para o aprendizado, para o amadurecimento nosso e da coletividade. É natural que quando esses momentos se aproximem, esses instantes venham como oportunidades. E muitos espíritos estão tendo nesse contexto as suas últimas experiências, como se fossem assim, as suas últimas oportunidades para refazerem o caminho, para enxergarem de uma forma diferente, para perceberem que aquela falta, ou terem um laivo de arrependimento, ou terem uma busca sequer mínima de recuperação. Então, todo esse processo na transição planetária é misericórdia de Deus para nos conceder um freio, um freio nesse comprometimento maior e, ao mesmo tempo, um estímulo para que a regeneração chegue ao nosso encontro. Não é nos liberar das faltas, mas é fazer com que esse processo advenha num contributo dessa misericórdia, para que mais facilmente ou mais verdadeiramente, através do processo da consciência, nós compreendamos isso. E vemos essas diversas oportunidades, minhas irmãs e meus irmãos, surgindo a mãos cheias para a humanidade. A pandemia foi uma oportunidade avassaladora. Quando ouvimos o tio Divaldo dizendo vai piorar, nós não fazemos ideia do que aquele vai piorar significava. Eu me lembro da gente no cenáculo assistindo as suas palestras, e ele falava, mostrava o caos e dizia assim, vai piorar. E falava, eu não estou fazendo isso para estarrecer ninguém. Estou fazendo para que a gente se prepare. Mas a gente não fazia ideia do que era isso. E veio essa situação, e aí a gente retira o quê daquela lição? Foi um grande sacudir, foi uma grande oportunidade de nós, naquele instante, resgatarmos e também de aprendermos, num curto tempo, vários valores. E nós fizemos isso? Muitos fizemos, outros tantos não fizemos. E empurramos para o pós-pandemia aspectos morais que se repetem, que foram resultantes daquele momento, que trazem vidas vazias, que trazem vazios existenciais, depressão, suicídio. E quantas coisas reverberaram para o pós-pandemia porque não soubemos apreender as lições daquele contexto, em resgates nossos e dos outros, não somente em relação, e somente não é pejorativo, mas é no sentido limitativo, de quantitativo, e não em relação à desencarnação, mas a vários outros fatores que até hoje reverberam e ressoam daquele capítulo. Então, é nosso avanço, é para estancar em nós essa reprodução de equívocos que muitas vezes nós insistimos no exercício do livre-arbítrio, e para fazer com que nós abramos o nosso contexto, o nosso mundo íntimo para essa regeneração, que nós já estamos imersos nos primeiros segundos, nas primeiras evidências desse mundo, mas precisamos nos assenhorear, liberarmos as trevas para nascer a luz.
Muito obrigada, Lu. Nós temos algumas perguntas mais, mas se a gente ficar aqui, a gente fica até depois de amanhã fazendo pergunta, né? Foi maravilhosa a sua exposição, trouxe muito consolo, muito entendimento da nossa responsabilidade diante da vida, né? Das nossas escolhas, né? E eu queria, antes de nós partirmos para o encerramento, convidar todos para a semana que vem estarem aqui conosco também novamente, que nós vamos receber o Alisson. Ele vai fazer uma palestra sobre mudanças necessárias. Nada muda se você não muda, né? Então, estão todos convidados e eu vou pedi-lo para a gente encerrar, para você fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento. Pode ser, querida? Sim, nós gostaríamos de agradecer imensamente pelo acolhimento, pela oportunidade de aprendizado que aqui hoje tivemos, por nos trazer oportunidades da reflexão desse tema. Nós somos muito gratos e é muito bom, como dissemos no início, estarmos com vocês. Nos faz muito bem. Vamos então orar e agradecer a Jesus por esse momento. Senhor e Mestre Jesus, a gratidão é algo que naturalmente advém no nosso mundo íntimo nesse instante. Estarmos entre irmãos, Senhor, fortalece-nos. Faz com que a tua mensagem tenha uma dimensão muito expressiva, porque estarmos fraternalmente vinculados permite-nos enxergarmos uns aos outros, percebermos, sentirmos, vibrarmos, sempre sob o prisma de que o outro está presente conosco e que por isso somos mais fortes, por termos o amparo da fraternidade que nos conduz à solidariedade e descamba na caridade. Mestre amigo de todas as horas, gratidão pela lição da noite, gratidão por essa doutrina consoladora, esclarecedora, que é luz, que é farol sobre o teu evangelho. E isso faz com que trilhemos o caminho da nossa existência com mais segurança, entendendo quais são os métodos preventivos em relação ao equívoco, sabendo que a oração, a meditação, o trabalho, tudo isso vai nos robustecendo a fibra moral e nos impedindo defecções, ou pelo menos diminuindo as possíveis defecções. Mas também identificamos no teu evangelho, na tua doutrina, nas lições reveladoras, que nós temos mecanismos para lidarmos com o erro já acontecido, para nos postarmos conscientes em arrependimento, em expiação, em reparação, mas sabendo sempre, Jesus, de que não estamos a sós. E é o Senhor, atendendo à vontade de Deus, com os teus benfeitores espirituais, que nos cercam e nos envolvem a todos, em todos os nossos momentos, alegres ou difíceis, desafiadores ou alentadores. E isso nos traz uma tranquilidade inigualável, Senhor, porque temos a certeza de que não estamos a sós e que somos amparados pelo teu amor, pela tua paz. Mestre, fica conosco, abençoando a todos nós que aqui estamos, todos os que não puderam estar aqui, mas que fazem parte deste grupo. Abençoa o lar de cada um e abençoa todo este grupo. São seus propósitos, Senhor,
são seus instrumentos trabalhadores da tua vinha. Fortalece-os, robustecendo os seus corações, com ânimo, fé, esperança, coragem e muito amor. Gratidão te damos por tudo e sempre. Assim seja.